Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga a Ele: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és, ó Senhor, meu abrigo. Diga a Ele: se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Diga isso a Ele. Aleluia, aleluia. Oh, querido, querida, aí da tua casa, começa a render honra e glória a Ele. Começa a dizer: santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Começa a render a Ele. Nós te rendemos. Aleluia. Dê o seu culto racional a Ele. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. Se o mar se submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus, nós pedimos aqui que nesta manhã o Senhor paire sobre este lugar, Senhor. Senhor, aqui tem pessoas que vieram te buscar, Pai. Pessoas que vieram, Senhor, sentir a Tua presença.
Pessoas que estão aqui, Senhor, não atrás do homem ou da mulher, mas atrás de Ti, Jesus. Aqui tem filhos e filhas suas, Pai, que Te chamam, que Te clamam, Senhor, que o Senhor pode fazer milagres se quiseres. Se desejar, Senhor, o Senhor pode mudar a história, porque Tu és um Deus que muda a história. Tu és um Deus que nos faz andar sobre as águas. Tu és um Deus, Pai, que nos faz caminhar, mesmo quando tudo parece contrário. Oh, meu querido, minha querida, Deus não se esqueceu de nós. E eu quero que você coloque agora a sua mão no seu coração e você comece a pedir ao Senhor onde você precisa de um socorro. Senhor, nós confiamos em Ti acima de tudo. Eu quero que você cante comigo. Eu quero que você adore o Senhor comigo. Ainda que o sol pareça que tenha se posto para você, ainda que pareça que tudo esteja acabado, o Senhor vai entrar na tua causa. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor fez você ligar agora, para que Ele possa trabalhar na sua causa. Então abra o teu coração e dê lugar a Ele. Ainda que tudo pareça perdido, Ele é Deus que pode fazer do nada tudo. Ele é Deus que pode mudar a sua história. Então acredita nele. Acredita. Se o sol se pôr, Senhor, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Diga: se a tempestade me alcançar, Tu és, ó Senhor, meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar, ó Senhor, sobre as águas. Tu és pra mim Deus, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Por isso nós Te louvamos aqui, Senhor. Aleluia ao Teu nome. Aleluia. Visita cada coração aqui, Senhor. Visita cada família, Pai, de quem está aqui Te ouvindo, Te buscando, Senhor. Ore, canta, amas. Aleluia. Senhor, visita, Pai, cada família. Visita cada lar agora, Pai. Cada pessoa que reservou esse momento para ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos. Fala conosco. Fala, porque nós queremos Te ouvir. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, pegue na sua mão, abra em Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Êxodo, capítulo 2, versículo 1, em nome de Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e majestade. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então fala, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. E nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o
3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça agora, fechasse a sua Bíblia, ligasse o teu pensamento em Deus. Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Viemos aqui ouvir o teu falar. Então que nesse momento, Pai, eu suma e o Senhor apareça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Senhor seja exaltado neste lugar. O Senhor, a tua glória nos envolva. A tua graça transcenda toda lógica. E que a tua presença se manifeste em nosso meio. Porque estamos aqui para ouvir o teu falar. Fala, Senhor. Fala e ministra desde o altar a todos que estão pela live, que estão pelo Face, que o Senhor ministre na vida de cada um, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, queridos, glória a Deus. Nós vemos aqui a história de uma mulher cuja Bíblia dá o nome dela de Joquebede. Joquebede, ela foi uma mulher que é algo de se admirar, a atitude dela. Hoje comemorado o Dia das Mães, e Deus me trouxe essa palavra, exatamente ligado a ela. Porque o que me chama a atenção é que Joquebede, ela havia no meio de uma crise, no meio de uma situação caótica, no meio de uma situação onde tudo está indo de mal a pior para os hebreus, Joquebede gera um filho. Só que a Bíblia também nos diz que Joquebede já havia 2 filhos antes daquele. Joquebede, quando ela gerou o seu último filho, ela gerou numa fase em que o faraó havia lançado um edito para todas as parteiras do seguinte: quando nascer algum homem dos hebreus, se você nascer vendo a criança que nasceu, se for mulher, deixe-a viva. Se for homem, mate-o na hora. Faraó, não conhecendo quem foi José, não conhecendo a história dos hebreus, ele começou a ver que aquele povo era um povo muito grande. Era um povo muito numeroso, era um povo, e na cabeça de Faraó, esse povo vai se rebelar contra mim, esse povo vai se voltar contra mim. O diabo, presta atenção como Satanás faz, o diabo entrou na mente de Faraó, para o quê? Para deturpar algo que os hebreus nem imaginavam, os hebreus nem pensavam naquilo. A Bíblia não diz que eles planejaram, que eles tentaram uma rebelião, que eles decidiram se voltar contra Faraó, não. A Bíblia diz que Faraó temeu aquele povo. Muitas vezes temos que tomar cuidado, porque Satanás, ele usa algo que já está dentro de nós. Quem sabia que o medo já está dentro de nós? Levanta a mão. Nós já nascemos com medo. Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que no nosso cérebro, na parte frontal, tem algo chamado amígdala, que é um sensor. Você já vem com medo, desde quando você está sendo concebido. Você tem medo, por quê? Se você não tivesse medo, você atravessaria a rua sem olhar, sim ou não? Você não atravessa a rua sem olhar, por quê? Você tem medo do que pode acontecer? Não, se eu for atropelado. Você não sai enfiando a mão em coisa quente, por quê? Você tem medo de se queimar. O medo, ele é normal, é um sensor que nós temos. Por que pessoas entram em síndrome do pânico? Porque a amígdala, quando ela é ativada, ela joga um sensor de medo em nós. Joga o medo na nossa corrente sanguínea. E quando vem aquilo, o que você faz? Você bloqueia, você paralisa, você tenta fugir. Ou você vai bloquear ou você vai fugir. Essa é a reação do medo. O diabo, ele usa muitas vezes algo que está dentro de nós para nos encher de medo mais do que o normal. Porque ter medo é normal. O que não é normal é o medo te paralisar, ou o medo fazer com que você tenha atitudes fora dos padrões cristãos.
O medo não pode ter o poder na minha vida, a qual eu já entreguei a Cristo, porque quando eu o aceito como meu único e suficiente Salvador, eu estou dizendo: ei Senhor, o Senhor está no controle da minha vida, é o Senhor quem controla as minhas situações, é o Senhor quem controla as minhas decisões. E quando eu começo a deixar o medo me controlar, quem passa a ser o Senhor da minha vida, passa a ser o medo. Faraó fez com que o medo se tornasse o senhor da vida dele. Faraó fez com que o medo o fizesse agir de uma forma totalmente real. O medo de Faraó, de algo que ninguém nem imaginava, de que alguém tomasse o trono dele, decidiu escravizar aquele povo. E não bastando escravizar, ele falou: não, esse povo é muito numeroso, esse povo está crescendo demais. Ele dá ordem às parteiras: quando nascerem menino, matem. E quando nascerem menina, deixa viver. E diz a palavra do Senhor que as parteiras temeram a Deus. Parteiras egípcias, parteiras que não conheciam a Deus, parteiras que serviam aos deuses do Egito, só que sobre elas foi colocado um temor que vem do Senhor. Deixa eu lançar uma palavra de bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa nesta manhã. Ainda que Satanás planeje contra a tua vida, ainda que Satanás planeje contra a tua família, ainda que o diabo queira te derrubar, Deus está colocando temor para que ninguém toque no ungido do Senhor. Aleluias. Deus colocou temor sobre aquelas parteiras. Não, eu não posso tocar neles, eu não posso. E diz a palavra do Senhor que quando o Faraó chamou aquelas parteiras, ele quis saber o que estava acontecendo. Por que essas crianças não foram mortas? E elas falaram: olha, sabe o que aconteceu? É que as hebreias são diferentes das egípcias. Quando nós chegamos lá, as hebreias já deram à luz, então não precisam da nossa ajuda. E a mãe já viu que o bebê está vivo, não tem como nós matarmos. E aí Faraó, movido pelo medo, entenda isso, olha o que Faraó faz movido pelo medo. Ele tinha algum perigo iminente diante dele, igreja? Não. Ele tinha alguém com uma espada falando: vamos entrar e vamos tomar o trono de Faraó? Não. Foi tudo o que? Na mente dele. Tudo que ele pensou, tudo que ele imaginou. A psicologia, inclusive, ela explica isso, que você só é capaz de ver no outro aquilo que você é de verdade. Então, como ele tinha coragem tranquilamente de entrar, saquear e tomar o reinado, ele achou que poderiam fazer com ele da mesma forma. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que Faraó, ele decide, provavelmente cheio de medo, e o diabo usando esse medo para fazê-lo, porque quando você está diante do medo, igual eu falei, ou você bloqueia ou você age de uma forma inconsequente, de uma forma irracional. Faraó toma uma atitude irracional. Faraó toma uma atitude totalmente divergente das coisas de Deus. Faraó diz o seguinte: não puderam matar? A mãe viu que estava viva. No primeiro momento, o Faraó queria mostrar que foi um acidente, porque só quem sabia disso eram as parteiras, que olha, aconteceu, seu filho já nasceu morto. Só que como elas não fizeram isso, ele foi para o extremismo. Ele foi para o quê? Não, já que vocês não fizeram isso, então agora todos os soldados, toda criança que nascer, homem, ou menos de 3 anos, mate ao fio da espada. O diabo, ele sempre vai tentar me atacar e te atacar, no primeiro momento de forma sutil. Levante as suas 2 mãos aos céus. Você que está aí na sua casa também, levanta as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos e diga assim: diga: Jesus, me ajuda a permanecer fiel diante do ataque. Aleluias. Porque sabe o que aconteceu? No meio daquela situação, o diabo tentou primeiro atacar de uma forma sutil.
Primeiro tenta demonstrar que foi um acidente, que foi sem querer. Depois, já que não deu para ser sem querer. Você já percebeu que é assim que o diabo trabalha? Primeiro ele tenta colocar situações na sua vida em que parece que as coisas começam a balançar. Quem já experimentou isso? Em que parece que as coisas começam a balançar, só que você continua firme, você continua, não, eu continuo crendo no meu Deus, eu sei o Deus a qual eu sirvo, eu sei que o Deus que me chamou é fiel para terminar, eu confio nas obras do Senhor. E de repente, quando ele vê que não consegue atrapalhar nos seus caminhos, ele se levanta diretamente contra você. Ele começa a se levantar contra a tua vida, para colocar em você tristeza, para colocar em você depressão, para colocar em você desânimo. Primeiro ele tenta usar circunstâncias ao redor, não consegue, ele vem direto. Satanás, ele mexeu tanto com Faraó, que Faraó tem uma atitude totalmente irracional e diz, matem. Arranca do braço das mães e matem. E no meio dessa situação, era um caos isso, sim ou não, igreja? Já imaginou você estar andando na rua com o seu filho, de repente tira o seu filho da sua mão e matam na sua frente? E lhe entregam o filho morto. Era isso que aconteceu. Foi isso exatamente que aconteceu com eles. E diz a palavra do Senhor então, que Joquebede, quando ela tem o seu filho, aqui diz, que vendo ela que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Algo, quando eu estava meditando nessa palavra, eu já pensei, meu Deus, o que levou Joquebede a esconder aquele menino? Porque você lendo aqui na Bíblia, Êxodo estamos no capítulo 2, você lendo o capítulo 1, lendo Gênesis anterior, você não vê nenhum anjo aparecendo a Joquebede, igual apareceu para Maria. Você não vê. Você não vê nenhum profeta falando com Joquebede, como aconteceu com Ana. Você não vê uma teofania, o próprio Deus aparecendo para Joquebede, da mesma forma que ele fez com Gideão. Você não vê ninguém aconselhando Joquebede, da mesma forma que o tio de Esther fez. O que me chamou a atenção aqui foi que Joquebede, nela não havia ainda nenhuma promessa, não havia nenhuma palavra de vitória, não havia nada decretado sobre a vida dela, mas existia algo em Joquebede que existiu em todos os outros também. Ela confiava e acreditava no Senhor Jesus. Joquebede sabia que Deus trabalha por aqueles que nele espera. Joquebede ainda não tinha o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz que nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha como ele por aqueles que nele esperam. Joquebede, ela não tinha. O que me chama a atenção nessa mulher, nessa mãe, é que ela não tinha nada para se apoiar, a não ser no que Deus tratava dentro dela. Porque lá em Ageu diz que Deus não fará nada sem antes comunicar aos seus profetas. Talvez Deus não usou nenhum anjo para falar com Joquebede, talvez Deus não usou ninguém para falar com Joquebede, mas Deus manifestava dentro dela, Deus falava com ela. Deixa eu dizer uma coisa sobre a tua vida. Às vezes você está aí esperando que fulano vá falar com você, que Beltrano vai te ligar, que Ciclano vai orar por você, que Beltrano vai se lembrar de você. Só que Deus está falando, confia no que eu tenho dito ao teu coração, confia no que eu tenho dito para você. Não fique esperando confirmação. A confirmação vem através da minha presença, do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que Joquebede não tinha nada nem ninguém. Joquebede tinha pastor? Não. Joquebede tinha alguém para auxiliar ela? Não. Ela só tinha a certeza que estava dentro dela. Talvez os outros olhassem e falassem, é louca, essa mulher está fazendo isso com esse menino, essa mulher é louca, essa mulher não é gente não.
Mulher, porque você acha que se descobrissem que Joquebede escondeu o menino por 3 meses, você acha que ela ficaria viva? Ela desobedeceu uma ordem de Faraó. Quem é que ia ser morto? Ela, o marido, o menino e os outros 2 filhos. Ela tinha desobedecido uma ordem de Faraó. E se ela desobedeceu e toda a família sabia, então toda a família seria condenada à morte. E logo se vê que Faraó não se importava muito com a vida dos hebreus, né? Você queria matar todos os meninos de 3 anos para baixo. E diz a palavra do Senhor que ela o escondeu por 3 meses. Ela não tinha palavra, não tinha profecia, não tinha nada. Quando eu li essa parte, o Senhor falou no meu coração e eu perguntei a Deus: Deus, o que fez ela esconder esse menino? Claro que o anseio de uma mãe não perder o filho, sem dúvida isso. Mas o que tinha por trás disso, Deus? E Deus me mostra que uma das coisas que Deus queria através disso é mostrar para Joquebede e para nós a habilidade que Ele é capaz de nos dar no meio da adversidade. Tem pessoas que estão desesperadas com a situação a qual nós estamos vivendo hoje, com o Covid-19, com isso, com aquilo. Só que eu tenho percebido a habilidade que Deus tem nos dado. Pessoas que outrora, se recebesse essa notícia, já se trancava, já ficava enclausurada com medo em excesso, com medo além da conta. Não é se precavendo, é com medo mesmo. E hoje as pessoas estão criando uma nova habilidade. Não, eu confio no meu Deus. Eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que por minha causa Ele se levantará. Eu tenho certeza que eu não estou só. E nesta manhã eu quero te lembrar disso. Você não está só. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua família. Ele cuida de você. Ele cuida daqueles que nele esperam. E nós vemos que eu imagino que quando Joquebede pegava aquele menino no colo, pequeno ainda, ela não pensava o que poderia haver de mal. Ela pensava como seria o futuro dele. Meu filho, a mãe está te segurando aqui, a mãe está te protegendo. Porque quem é mãe sabe, a gente tem o hábito de conversar com a criança, né? A criança não está nem entendendo nada e você está ali conversando, você está ali falando. Eu imagino o Joquebede com aquele menino no colo e falando: filho, mamãe está te escondendo, mamãe está colocando em risco Miriam, mamãe está colocando Arão, mamãe está colocando Arão, seu pai, e também você e a mamãe. Só que eu sei que vai ser para algo maior. Porque Joquebede, algo que mesmo ela não tendo a Bíblia, ela sabia o que Paulo já diz lá em 1 Coríntios 2:9, que Deus tem um futuro certo, cheio de esperança e paz, que Deus tem um trabalhar na tua vida. Às vezes você está aí preocupado: mas bispa, como vai ser o meu amanhã? Bispa, como vai ser a minha conta? Bispa, como vai ficar a situação? Bispa, como vai ficar a empresa? Ei, Deus tem um trabalhar para a tua vida. Deus tem um futuro de paz. Deus tem um futuro de esperança. Não se turbe o vosso coração. Crede no Senhor teu Deus. Creia que o seu futuro será cheio de esperança. Joquebede, quando ela olhava para Moisés, eu não me imagino ela pensando: filho, se pegarem você e a mamãe, a gente vai morrer. Eu imagino ela falando: filho, você vai ser muito usado por Deus. Filho, Deus vai te usar demais ainda. Filho, você não tem ideia o que você vai fazer por esse povo. Só que nem Joquebede sabia. Só que ela já profetizava. Ela já falava. Você vê que ela achou o menino lindo. Ela criou uma habilidade, porque quem aqui já conviveu com recém-nascido aí da live? Quem já conviveu com recém-nascido? Quem já conviveu com recém-nascido? Alguém aí já conviveu, Érica, com recém-nascido? Deixa quando eles falarem, então. Vão respondendo, que dá um delay. Conviver com recém-nascido, filho, é só o sangue do cordeiro com a misericórdia de Rafá. Alguém consegue esconder aquilo?
É uma bênção, é maravilhoso, filho. Mas ninguém esconde. Porque os bichos, quando tá com fome, faz o quê? Chora. Quando fez cocô, o que eles fazem? Chora. Tá com calor? Chora. Tá com frio? Chora. Os 3 meses ainda que tem cólica, chora mais ainda. Só que Deus deu a ela uma habilidade para ela conseguir manusear. Porque você acha que se alguém tivesse ouvido o choro deles, não iriam entregar? Se mataram meu filho, o seu vai ficar vivo? Você não lembra a história de Salomão, quando 2 meretrizes, 2 prostitutas chegou diante dele? Uma virou à noite e matou a criança sufocada, enquanto a outra mãe dormia, trocou as crianças, e ela falava que não, que o filho era dela. Quem se lembra dessa história? Por que isso? Isso mostra que é do ser humano. Não, se eu perdi o outro, também tem que perder. Se eu não tenho, o outro também não pode ter. Por que o outro vai ter, sendo que eu não tenho? E diz a palavra do Senhor, e eu consigo interpretar isso aqui, que Deus permitiu com que Joquebede tivesse habilidades. No meio da crise, Deus começa a despertar em Joquebede habilidades. E eu quero dizer e profetizar que no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, no meio dessa situação, Deus vai despertar em você habilidades. Deus vai trazer dons a você que você nem imaginava. Deus vai trazer capacidade a você que você olhava e falava: não, mas eu não consigo. Vai ser no meio de tudo isso que o poder dele se aperfeiçoará na sua fraqueza. E nós vemos aqui que Joquebede, ela tinha certeza de um futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meio dessa crise, como você imagina que vai ser quando passar? Tem pessoas que estão passando pela crise, mas já vendo a morte face a face. Não, porque olha, vai passar pela crise, mas eu vou morrer de fome. Vai passar pela crise, mas olha, minha vida vai estar um caos. Quando acabar isso, minha vida vai estar tudo de perna pro ar. Quem já ouviu isso? Porque falar, ninguém aqui falou, amém? Em nome de Jesus, ninguém falou isso. Não, aqui não. Ninguém na live nem no YouTube falou isso não, mas a gente já ouviu. Quando passar isso daí, minha vida vai estar de cabeça para baixo. Que isso, meu irmão? O Deus que você serve, a Bíblia não diz que ele é dono do ouro e da prata e ele dá a quem ele quer? O Deus que você serve não deu habilidades a Joquebede para que ela superasse aquela situação? E por que ele cuida de uns e de outros não? Não é que ele cuida de uns e de outros não. É que uns confiam e outros dizem que confiam. É que uns acreditam, Deus pode, Deus vai fazer. E outros acham que, talvez, não tem talvez não. Eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu sirvo a um Deus justo e fiel. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na minha vida. Eu percebo aqui, quando diz, ela tinha as habilidades dela. Só que as habilidades humanas são limitadas. As habilidades humanas são limitadas. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pés. E pondo nele o menino, o pôs aos juncos, à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Você acha que Joquebede imaginava Moisés morto? Sim ou não? Não. Você acha que ela imaginava que vai colocar ele num rio? Um rio tem perigo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Depois você joga em casa o rio Nilo para você ver que perigos que tinham sobre aquele rio. Você acha que ela imaginava colocar ele e seja o que Deus quiser? Não. Ela colocou o menino e ela falou: vem cá, Miriam. E você vai para ver até onde ele vai. Você vê que ela tinha habilidades limitadas, porém ela não se eximava, porém ela não se escondia, ela não se refutava daquilo que cabia a ela. Não, eu vou zelar pelo meu filho, enquanto ele estiver debaixo da minha proteção, eu vou cuidar, eu vou zelar. Miriam, vai e acompanha o teu irmão para ver até onde vai.
Miriam, vai e cuida do teu irmão para ver até onde ele vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa e profetizar na tua vida. Se Joquebede, que era um ser humano, que era uma mulher, que era limitado, que havia falhas, que havia pecados, Joquebede cuidava dos filhos dela. Saiba que Deus cuida de você também. Saiba que Deus cuida da tua família. Saiba que Deus não se esqueceu de você. Querido, eu estou falando de Joquebede, uma mulher de carne e osso como eu, como você. Ela teve todo esse amor pelo filho. Você acha que ela não vai, que Deus não terá por você? Você acha que Deus vai deixar vir essa situação para destruir você? Deus permitiu essa situação, só que lembre-se do que a Bíblia diz. Entenda o seguinte, eu já preguei sobre isso e outro dia eu reforço. Existe a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Toda essa situação, ao meu ver, teologicamente, foi a vontade permissiva de Deus. O homem provocou e Deus permitiu que acontecesse. Porém, você acha que Deus vai permitir com que esse mal aconteça, com que venha isso para destruir você? Não. Mas bispa, está destruindo, porque você está olhando para o problema. Faz igual Davi, eleva os meus olhos aos céus, de onde me virá o socorro. Para de olhar para a situação, desliga essa televisão e vai dobrar o joelho. Para de assistir todo dia, toda hora jornal. Liga o louvor, clama ao Senhor, chama Jeová Jireh, chama Jeová Rafá, que Ele entra na tua casa, Ele provê e Ele cura. Só que é necessário que você entenda que mesmo com ações limitadas, Deus faz o restante. Só que se Joquebede tivesse colocado o menino no cesto e largado a sorte ao destino, ela ia saber o que ia acontecer? Não, ela não estava, mas ela colocou a filha para ir de olho, vai olhando, vai vendo o que está acontecendo, vai vendo o que está se passando com ele, ao ponto que naquela hora, eu vejo isso daqui, Deus havia dado a ela habilidades para conseguir esconder um recém-nascido 3 meses, sim ou não, igreja? E ao dar habilidades, Deus dá depois também o quê? Estratégia. O que você vai fazer agora? Você escondeu, agora eu vou te dar estratégia. Agora você põe ele num cesto. Entenda o seguinte, o que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Mas agora, se eu e você fizermos a nossa parte, o restante Ele faz. Ele trabalha, Ele peleja. E diz a palavra do Senhor, e eu vejo aqui nitidamente as estratégias que Deus deu a ela. Ela não poderia ter pego e colocado o menino em qualquer rio. Sim ou não? Mas ela colocou no Nilo. Ela não poderia ter colocado um pouco mais cedo? Poderia. Ela não poderia ter colocado ao anoitecer para ninguém ver? Não, ninguém vai ver. Vou sair de madrugada, ninguém vai ver. O horário que ela sai, que ela age de forma humanamente, é loucura. É loucura, sim ou não? Você colocar o seu filho num cesto para colocar ele no rio, minha filha, você está sentenciando o seu filho à morte. Só que ela sabia que se Deus a havia guardado por 3 meses, Deus vai continuar guardando. Ei, Deus já guardou você até aqui. Não vai ser agora que Ele vai te deixar. Não vai ser agora que Ele vai te desamparar. Recebe aí em nome de Jesus a cura, a unção, a proteção do Senhor Jesus. Deus já havia guardado aquele menino até aquele momento. E agora Deus ia abandonar? Não. Deus continuou cuidando dele. Ao ponto que a irmã vai acompanhando. E a filha de Faraó, lembra aquele que havia mandado matar? Aquele que havia determinado para matar todos. A filha dele está se banhando e a filha dele vê um cesto. E pede para que a sua criada vá e busque. Quando a criada traz, ela vê que é um menino. E sabe o que a filha de Faraó diz? Esse menino é um dos hebreus. Ela reconhece na hora, ela reconhece que não é um egípcio. Ela sabe que é um hebreu. Só que entenda, aquilo que eu acabei de falar, o Espírito Santo me faz repetir aqui.
as suas ações, as suas habilidades, as suas estratégias são limitadas, mas você deve fazer o ilimitado. Deus fará por você. Joquebede colocou até aquele menino no rio, colocou até Miriam para ir com ele. Só que quando ela viu aquele menino, a filha de Faraó achou aquele menino lindo, lindo. E ela olhou aquele menino e reconheceu que era um dos hebreus, e ela amou aquele menino. E diz a palavra do Senhor que Miriam aparece e diz a ela: você quer que eu traga uma das hebreias, uma ama de leite para cuidar dele? Ela disse: sim, eu quero. E Miriam vai e chama quem? Joquebede, a mãe. Deixa eu dizer uma coisa, xericanta, alabassuri, canta, alabassuri, amanas. Às vezes o que você sonhava tanto, o que você desejava tanto, você fala: bispa, no meio dessa situação foi embora. Bispa, parece que se perdeu. Bispa, parece que não tem mais volta. Bispa, eu tive que abrir mão. Bispa, eu tive que deixar. Bispa, eu tive que recuar. Só que Deus está trazendo aqui nesta manhã uma palavra para você. Ei, você não perdeu. Vai voltar ao teu encontro. A tua bênção vai vir diante de você. Você não vai correr atrás de bênção, mas elas que te alcançarão. Joquebede não foi atrás dela, dizendo: deixa eu cuidar dele para você. Não. Miriam disse: eu posso trazer uma mulher. Quando ela disse: traga. Quando Joquebede chega, Joquebede não ficou nem um dia longe do menino. Quando Joquebede chega, aquela mulher diz: leve ele com você. Eu vou lhe dar um salário e alimentos para que esse menino chegue até uma idade que ele desmame. Até que ele esteja um pouquinho maior, que não dependa de tantos cuidados básicos. Precisariam pagar para uma mãe fazer isso para um filho? Precisaria? Principalmente um filho que estava praticamente sentenciado à morte. Agora, havia proteção sobre aquele menino. Havia uma sentença de morte sobre a cabeça daquele menino, sobre a cabeça de Moisés, até o dia que ele foi colocado sobre as águas. Pode haver até uma sentença contrária contra a tua vida, pode até haver sentença de morte contra você, pode até vir uma sentença de que, olha, não tem jeito, olha, não tem saída. Porém, nesta manhã Deus está dizendo: eu reverto qualquer sentença, eu trago vida àquele onde havia morte, eu trago libertação àquele que estava escravo, eu trago refrigério para aquele que estava cansado. Sobre Moisés havia uma sentença de morte, sim ou não? Só que agora, quando aquela mulher sai do palácio, ela já sai com uma proteção. Quem vai mexer no neto de Faraó? Mexe. E diz a palavra do Senhor que Joquebede, com as habilidades que Deus deu, com as estratégias que Deus deu, e ela colocou em prática. Ela não apenas teve, ela praticou. Porque o segredo está em Deus te dar um sonho, Deus te dar uma visão e você se preparar para aquele sonho. Tem gente que está me ouvindo que às vezes pode ter um sonho: eu tenho um sonho de ser missionária, eu tenho um sonho de pregar nos 4 cantos, eu tenho um sonho de fazer isso, de fazer aquilo. E o que você está fazendo isso para acontecer? Nada. Você faz pelo menos um curso básico de inglês para pelo menos saber pedir alguma coisa? Pedir um ônibus? Não. Tem passaporte? Não. Tem visto? Menos. Como vai querer ser missionária? Se aquilo que cabe a você, Deus não vai fazer. Deus não vai na Polícia Federal levar todos os seus documentos e falar: olha, eu vou dar entrada no passaporte para a Bispa Letícia. Quem vai ter que fazer isso sou eu. Deus não vai chegar e me dar um dom de línguas sem sequer ir atrás. Não, quem tem que ir atrás sou eu. Mas agora, e na hora de lançar, e na hora de fazer, e na hora de trazer à existência, aí quem faz é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te lembrar de algo. Deus cuida de você, mas a sua parte Ele não vai fazer. É bom e duro ao mesmo tempo. Deus cuida de mim,
mas a minha parte ele não vai fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. Joquebede cuidou do menino, Joquebede montou a estratégia e Deus foi ali junto com ela. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que estão com sonhos dentro da gaveta, que Deus está dizendo: tira esse sonho da gaveta, a hora é agora. Ainda que todos digam o contrário, não se importe com o que os outros digam, começa a agir pela fé, porque o justo viverá pela fé. Se você agir, Deus será contigo. Se Joquebede tivesse agido como todas as outras, não estaríamos dizendo dela hoje nos Dias das Mães. Mas ela fez o que nenhuma outra fez. Ela agiu da forma que as outras não agiram. Ela esteve disposta a correr o preço que fosse. Para salvar um filho, ela estava colocando a vida de mais 2 em perigo. E a do marido e a dela. Para salvar uma vida, ela colocou 4. Só que a atitude dela fez com que aquela família houvesse uma proteção. Deixa eu te falar, às vezes as pessoas podem olhar para você e falar: isso daí é loucura que você vai fazer. Olha, a hora não é agora. Olha, o momento não é agora. Você tem que se acalmar, você tem que esperar. Só que Deus está dizendo: a hora é agora, o momento é já. Não importa o que os outros dizem, Ele vai abrir porta onde não existe. Ele vai te dar o escape que você precisa. Se você confiar em Deus, a sua hora já chegou. Bispa, a senhora está ficando louca no meio da crise. Filho, Deus levantou Moisés no meio da crise, não foi quando tudo estava bem, não. Deus levantou Gideão, foi no meio da crise, não foi quando as coisas estavam boas, não. Deus levantou Esther, foi no meio de uma decisão, foi no meio de uma situação de vida ou morte. Deus não levanta homens e mulheres de Deus quando apenas tudo vai bem. É no meio do caos que profetas começam a dizer: ei, haverá um futuro de paz, haverá um futuro de esperança. É no meio do caos que Deus está dizendo: eu me levantarei ao teu favor. E nós vemos então que Joquebede, ela recebeu e ela criou aquele menino até que ele desmamasse. E você sabe que a psicologia e a neurociência diz que as imagens, as crenças mais fortes da criança, a mais forte, a primeira fase, é do 0 aos 7 anos. Tudo que você viu, que você vê do 0 aos 7 anos, que você ouve, você nunca mais esquece. Quem sabia disso? Você nunca mais esquece. Tudo que você vê, ouve, do 0 aos 7 anos, criam-se traumas, criam-se, às vezes, bloqueios, que até a pessoa está grande e ela está com aquele medo, às vezes foi porque quando ela era bem pequenininha, viu o pai e a mãe brigando. Deus permitiu com que Joquebede desse a para Moisés. Joquebede criou aquele menino. Joquebede ensinou o caminho do Senhor, porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Parecia que Moisés já havia, quando Joquebede entregou para a filha de Faraó. Eu imagino que Joquebede, não sabendo o futuro, não sabendo como ia ser, ela fez tudo o que ela podia. Daqui em diante era Deus. Deus está dizendo aqui nesta manhã: faça a tua parte, e o restante confia que eu vou fazer por você. Ela fez a parte dela e o restante foi Deus. Não bastando tudo o que aconteceu, Joquebede era uma mulher que criava os seus filhos. Não de qualquer forma, mas de uma forma que agradava ao Senhor. Ao ponto que quando a filha de Faraó pegou aquele menino, foi aí que ele veio a ter um nome. Que ela disse: o nome dele será Moisés, porque foi tirado das águas. Joquebede foi a mãe de Moisés. Joquebede foi a mãe da primeira líder de louvor, Miriam, a primeira levita. Quando eles atravessaram o mar vermelho, quem começou a pegar o tamborim e tocar, quem começou a adorar o Senhor foi Miriam, filha de Joquebede, irmão de Moisés. Quando Deus foi escolher os anciões do templo, da tenda dele, haviam outras famílias, porém Moisés disse: vamos saber quem Deus escolheu, vamos dar uma vara seca.
e aquela vara seca, um galho seco que florescer, esse foi quem Deus escolheu. E foi a vara de Arão, irmão mais velho de Moisés, que Deus escolheu para ser sacerdote. Não foi apenas um filho de Joquebede que alcançou a bênção, foram todos os filhos, através daquela mulher, através da criação dela, todos os filhos foram chamados como referência dentro da palavra do Senhor, todos os filhos chamados como referência diante do Senhor. E eu quero dizer e profetizar algo na tua vida, ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que pareça que para a sua família, para os seus filhos não tem mais jeito, Deus está dizendo, a sua descendência ainda será referência para muitas pessoas. Muitos olharão e se espelharão em você e na sua descendência. E Deus a exaltou, ao ponto que hoje nós estamos aqui dizendo sobre ela, sobre Joquebede, uma mãe, uma mulher que, se tivesse largado tudo, não saberia como ia ser. Às vezes nós estamos aqui perdidos, pensando em largar, pensando em recuar, e Deus nessa manhã está dizendo, apenas permanece e confia que o restante eu farei. Amém, queridas? E agora eu quero orar por todas as mães. Eu quero fazer uma oração agora por todas as mães que estão aí me ouvindo. Às vezes você está ouvindo essa palavra e sua mãe está longe. Quando acabar aqui, liga para ela, fala com ela. Senhor, eu entro na tua presença, eu peço a tua misericórdia, a tua graça. Sabe, Pai, eu dependo do Senhor de uma forma extraordinária. Senhor, eu quero muito pedir para o Senhor pelejar ao nosso favor, para o Senhor nos julgar a nossa causa, para o Senhor sarar a nossa terra, Pai. Sara a nossa terra. Tem mães que estão perdendo seus filhos, Pai. Tem filhos que estão perdendo as suas mães. Deus, intervenha, Pai. Desde já eu quero te agradecer, porque lá em Israel eu já vi essa semana a reportagem, Pai, que eles conseguiram achar os anticorpos para esse vírus. Pai, que o Senhor acelere esse processo, que o Senhor peleje pela nossa causa e que possamos dizer que realmente só o Senhor é Deus. E a cada mãe eu abençoo, eu profetizo que haja vida de paz, vida de saúde, vida em abundância sobre você, sobre a tua família, e que se essa praga chegou até alguém da tua família, ela não vai proliferar, ela não vai criar força, muito pelo contrário, Deus pelejará pela tua causa em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Você que tem sido dizimista, mesmo distante, você é bispa, tenho pessoas e Deus está sendo tão bom. Esses dias teve pessoas lá do Piauí, falou, bispa, eu vou ofertar no seu ministério, eu vou ofertar na igreja, e era uma das contas que nós tínhamos para pagar da igreja, e exatamente o valor que a pessoa transferiu era o valor que precisava para pagar a conta da igreja. Então que Deus abençoe você, que tem ofertado, que tem nos ajudado, que Deus socorra você, e lembre-se, que Deus dá a cada um segundo as suas obras, e aquele que acode o necessitado, no dia mau Deus o livra, certamente Deus também vai livrar você. Amém? Que Deus abençoe, um ósculo santo, e amo todos vocês em nome de Jesus. Aleluias.